Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Bem, eu hoje vou fazer aqui um vídeo que é quase uma conversa. Vamos aqui conversar um pouco sobre um tema que muitas vezes aparece, que é aquele tema que muitas vezes se diz que é, se nós queremos correr rápido, temos que treinar rápido. E, portanto, temos que dar sempre o máximo, temos que estar sempre no limite das nossas capacidades. Não deixa de ser verdade. Se nós queremos correr rápido, numa prova, ou num evento qualquer, nós temos que treinar rápido. Isso é uma coisa completamente válida e certa, está completamente correto. Porque nós dizemos muitas vezes que nós devemos fazer em prova aquilo que fazemos em treino. Portanto, se eu corro a 5 minutos por quilómetro no treino, não é muito expectável que eu depois na prova consiga correr a 4 minutos por quilómetro. E, portanto, se eu quero na prova correr a um determinado ritmo, eu tenho que treinar nesse ritmo durante os treinos. No entanto, há um senão, que é um senão muito, muito grande, que é, nós temos que, além de correr rápido, nós devemos também tentar chegar a um equilíbrio entre o que nós corremos rápido e o que nós corremos não rápido, um pouco mais leve, um pouco mais descontraído. Porque se nós queremos correr rápido e corremos rápido todos os dias, o que vai acontecer é que depois não conseguimos recuperar e, portanto, como não conseguimos recuperar, acabamos por depois começamos a acumular fadiga e depois não vamos conseguir estar sempre na melhor das nossas capacidades. Por isso tem que haver sempre aquele equilíbrio entre o correr rápido e o correr leve, porque sem isso nós não vamos conseguir ter bons treinos. Se um corredor, por exemplo, treina 5 vezes por semana ou 6 vezes por semana, aí tem que dar mais enfoque a esse tal equilíbrio, porque como treina muitos dias, então muitos dos dias em que vai treinar, vai ter que treinar um ritmo mais confortável, um ritmo mais leve. Se o corredor treina só 3 vezes por semana, então aí provavelmente já não tem esse problema de recuperação, porque como tem muitos dias em que não treina, portanto vai treinar 3 vezes, depois está 4 dias sem treinar, acaba por ter pelo menos sempre um dia de descanso entre cada treino e, portanto, acaba por não ser tão importante ter aqueles dias de treino leve. No entanto, o treino leve tem muitas vantagens, tem muitos benefícios em termos fisiológicos e, portanto, nós devemos também focar-nos em treinos leves, porque senão não conseguimos também evoluir, porque nós temos que treinar a várias velocidades, temos que treinar vários sistemas que o corpo tem, né? Quer dizer, portanto temos que treinar vários componentes, não pode ser só, mesmo que nós treinemos só 3 vezes por semana, vai haver sempre treinos em que nós vamos treinar rápido e também há treinos em que vamos treinar mais leve, porque depois existem benefícios fisiológicos que estão associados a treinar leve. Porque se nós treinarmos sempre rápido, depois não desenvolvemos outros sistemas que o corpo tem e necessita para evoluir. E mesmo quando nós treinamos rápido, isso não implica nós em cada treino, em cada tiro, por exemplo, no treino de tiros, nós darmos o máximo dos máximos da nossa capacidade física. Portanto, se nós vamos fazer treinos de tiros, por exemplo, nós devemos treinar a um determinado ritmo, que não é necessariamente aquele ritmo máximo que nós aguentamos, porque nós, imaginemos que estamos a fazer um treino de tiros, 10 tiros de 400 metros, se nós damos o máximo no primeiro tiro, depois nos tiros seguintes, provavelmente já não vamos conseguir treinar da mesma forma e chegar ao mesmo ritmo, portanto nós temos que gerir sempre o esforço de forma a conseguirmos fazer o melhor treino possível. Portanto, nós devemos
Por exemplo, quando treinamos rápido, podemos treinar tiros, em que nós vamos treinar e vamos melhorar a nossa capacidade e a velocidade anaeróbica. Depois podemos também treinar, quando treinamos rápido, podemos fazer treinos ritmados, e os treinos ritmados têm como objetivo melhorar o nosso limiar de lactato, que é aquele limiar a partir do momento em que nós ultrapassamos esse limiar, então começamos a ter um ar de lactato no corpo que nos vai depois provocar muita fadiga e pronto, e nós depois não conseguimos treinar tão bem, e portanto este tipo de treinos servem para nós treinarmos essa componente fisiológica. Podemos também fazer fartlek. Fartlek é, por exemplo, nós vamos a correr durante 30 minutos ou 40 e vamos mudando a velocidade ao longo do treino. Pode ser uma coisa mais sistematizada, mais programada, por exemplo, correr 1 minuto rápido e depois 2 minutos um pouco mais leve, depois voltar a correr rápido, depois mais leve, assim como pode ser uma coisa mais espontânea, em que nós, por exemplo, se virmos um semáforo, aceleramos junto a essa zona do semáforo. Quando depois vimos um carro qualquer, então voltamos também a acelerar. Portanto, pode ser uma coisa assim mais de improviso, mas o que está aqui subjacente é nós darmos velocidades ao longo do treino. E, portanto, há momentos para correr rápido e há momentos para correr leve. Quando nós queremos ganhar capacidade aeróbica, então temos que correr leve, porque é o treino leve que nos vai dar essa capacidade e essa resistência aeróbica. Se nós queremos treinar velocidade, se queremos também ter um aumento de resistência, um aumento de capacidade anaeróbica, então aí já temos que correr rápido. Portanto, nós temos que treinar todas as componentes, porque depois nas provas o que nos vai limitar é aquelas componentes fisiológicas em que nós somos mais fracos. Portanto, se eu sou muito rápido, mas depois não tenho resistência, então eu depois não vou conseguir fazer a prova toda. Ou se eu for muito resistente, tiver uma grande capacidade para estar a correr durante horas, mas for muito lento, depois na prova também não consigo correr rápido. Portanto, nós temos que treinar todas estas componentes, porque depois vamos ser limitados pela componente em que nós somos mais fracos. Em termos de benefícios de correr rápido ou de treinar rápido, nós temos a economia de corrida. Quando nós nos habituamos a correr mais rápido, então nós depois vamos ser mais económicos, vamos ter uma melhor postura, vamos gastar menos energia, porque vamos habituar-nos a correr rápido. Além disso, vamos ter uma grande capacidade de nós suportarmos o desconforto. Quando nós estamos em prova, chega um momento em que começamos a ter bastante desconforto e grande dificuldade em correr. E, portanto, nós ao treinarmos de uma forma rápida, vamos habituar-nos a lidar com esse desconforto que a corrida rápida nos provoca. E, portanto, é um aspecto que devem ter em consideração. E, portanto, como vêem, correr rápido tem muitas vantagens e, portanto, também temos que correr rápido, mas sempre com aquele equilíbrio que eu vos falava há pouco. E, portanto, o vídeo de hoje tinha como objetivo dar este alerta e realmente confirmar que se nós queremos correr rápido, então nós devemos treinar rápido. Isso aí é uma evidência que não há como negar. No entanto, nem sempre é momento de correr rápido. Portanto, nós devemos intercalar corrida rápida depois com treinos mais leves, mais suaves, porque só assim nós vamos ter capacidade de recuperar, porque nós sem recuperar, basicamente o que vamos conseguir obter é uma lesão, e, portanto ninguém quer ficar lesionado, e além disso existem muitas vantagens em termos fisiológicas que correr leve nos traz, e portanto devemos fazer este intercalar que é muito importante, que é nós termos corrida rápida, corrida leve e o descanso, porque só treinar também não vai funcionar. Portanto, era este alerta que eu vos queria dar e espero que tenham gostado do vídeo. Então vá, subscrevam o canal, ativem as notificações e deixem o vosso joinha. Então vá, até à próxima e bons treinos.